Meu nome é Nelson Vigílio, trabalho no Laboratório de Química Forense da Polícia Técnica. E daremos o primeiro módulo de Química Analítica. Bom, a relação do edital de Química Analítica é bastante extensa. Até mesmo para quem é da área, já tem muito conteúdo para ser explorado. Então, é evidente que a gente não vai tratar desses assuntos de uma forma, um nível de profundidade muito elevado. Senão a coisa se complica muito e corre o risco de se perder. O que eu faço é buscar muitas questões, procuro muitas questões dos concursos regionais, algumas questões de perícia criminal federal, da Polícia Federal, elas são muito bem elaboradas, né? E com isso eu monto mais ou menos as nossas apresentações. Sempre observando o último concurso, que caiu no último concurso, para a gente ter uma ideia de como a Fundação Carlos Chagas vai abordar esse assunto. Então, a relação é muito extensa e hoje pretendo completar esses 3 tópicos aqui com vocês. Tá? Esses 3 tópicos, na aula de amanhã, vamos vencer esses do tópico 1.4 a 1.7. É isso que eu estou planejando para hoje e amanhã com vocês, certo? Existe ainda mais 2 encontros de Química Analítica. Ainda tem mais um encontro que eu vou fazer, que é para a gente tratar da microscopia eletrônica de varredura. Não está na Química Analítica, está no outro tópico, Química Orgânica. Microscopia de varredura eletrônica, combustíveis, que temos uns casos de adulteração de combustíveis, falsificação, contrabando, essas coisas. E temos também a situação dos explosivos, que é uma coisa que, inclusive, hoje está muito eminente, né? E caiu uma questão no concurso passado de explosivo, né? Como a gente vai tratar esse assunto do explosivo também, é um desafio que nós teremos pela frente. Tem um efeito memória retardada, né? Você vai clicando ali. Bom, a primeira noção bem básica, bem simples, que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte: como vamos tratar de laboratório forense, você vai imaginar o seguinte: você tem uma estrutura física que faz parte do Instituto de Criminalística, a estrutura física que é um laboratório forense, certo? Além, obviamente, no nosso caso aqui na Polícia Técnica da Bahia, nós temos um prédio que é o Instituto de Criminalística, outro prédio que é o Instituto de Medicina Legal, e nesse prédio de Medicina Legal existe um laboratório forense. Certo? No nosso caso, né, temos um outro prédio, que é o prédio de identificação do Pedro Melo, identificação civil, identificação criminal, né? Lá operam esses dois setores, civil e criminal. Então, no laboratório forense, nós somos uma espécie assim, de peritos internos, que nós prestamos praticamente um serviço para os colegas que trabalham nas áreas externas, prestamos um serviço para as autoridades que demandam, né, da sociedade uma série de queixas, né, que vão parar nas delegacias e, por sua vez, os delegados encaminham esses materiais para o laboratório para serem analisados. E temos outra demanda também, que é dos próprios institutos médicos legais. Ou seja, os médicos legistas vão fazer coleta de material biológico e vão encaminhar para o laboratório para fazer uma análise de triagem, uma análise de pesquisa de droga, de um veneno, de uma substância que por acaso tenha sido utilizada para cometer um crime. Então, basicamente, o que nós temos em laboratórios forenses, amostras biológicas e não biológicas. O básico, você tem que imaginar isso. Claro que para cada uma dessas tipo de amostra tem que ter um tratamento diferente. A cena de crime, essa imagem eu coloco porque ela é uma imagem pública, faz parte de um jogo super interessante no site, é super interessante, legal. Ciência contra o crime. Quem quiser se sentir assim no local de crime, ele tem uma história, um contexto. Você vai pesquisar como são feitos, muito bem feito esse jogo, é um jogo virtual. Aqui no local de crime existem vestígios. Você já como perito, você vai lá investigar se os vestígios podem se transformar em indícios e se tornar em provas. Mas na cena do crime você tem situações onde você tem um material tanto não biológico, como por exemplo um resíduo de disparo de arma de fogo, que pode estar na mão aqui dessa suposta vítima aqui, né?
essa vítima, ou resíduos biológicos. Aqui você pode ter uma saliva, você tem aqui o sangue, isso aqui você tem uma perfuração de entrada aqui, né? Você pode observar que tem uma perfuração de entrada aqui, né? Então você tem resíduos de pólvora aqui, você tem resíduos de pólvora provavelmente na mão. Isso não é uma certeza absoluta, porque, por exemplo, foi homicídio, o que você tem que determinar? A morte violenta. Morte pode ser natural ou violenta, né? Se ela é violenta, você tem que saber se ela foi homicídio, suicídio ou se foi acidente, né? Então, muito improvável aqui um acidente. Pode ser um homicídio ou pode ser um suicídio, né? Então, essas questões vão ser levantadas no local. Essa outra imagem aqui, que também é do jogo, né? Não é uma imagem produzida, não é uma... Aqui existe um ator que está maquiado e tal. Também remete você ao Instituto Médico Legal, para você analisar também o laudo do perito médico. Então, esse jogo é interessante, ele procura realmente fazer algo próximo da realidade, né? Claro que aqui não existe uma autópsia totalmente como é feita no IML, porque no IML você faz 3 tipos de abertura no corpo. Você faz uma abertura no crânio, uma abertura aqui na região torácica e outra na abertura na região abdominal. E a partir dessas investigações do médico, ele pode coletar um órgão, ele pode coletar o conteúdo estomacal e mandar para o laboratório, certo? Então nós temos um laboratório que é um laboratório de toxicologia, são os colegas que trabalham com essas amostras biológicas. Não, 80%, 90% são amostras biológicas. Então, primeira coisa que você vai começar a perceber, como é esse material, como é que chega isso lá, porque a partir daí a gente tem todo um tratamento analítico para identificar o que é que tem ali naquela amostra, né? Então você tem da amostras que não são biológicas, você pode ter 2 tipos. Você pode ter uma amostra inorgânica ou uma amostra orgânica. Isso é muito importante já diferenciar lá quando o material chega para a gente. Se ela é inorgânica, ela vai ter todo um tratamento bem diferente daquela amostra que é orgânica. E as matrizes, essa palavra você vai ouvir hoje algumas vezes, a matriz é praticamente o que chega para a gente, né? Por exemplo, sangue, você vai fazer um exame de alcoolemia, para identificar o álcool no sangue. Então, o que você está buscando é o álcool, aquilo você chama de analito. Aquele sangue como um todo que chegou na sua mão, você vai chamar de matriz. Então, a matriz que você recebeu, você vai investigar o que tem naquela matriz e aquilo eu vou chamar de analito, certo? Bom, aqui você tem uma diversidade de amostras inorgânicas, por exemplo, mas você vai ouvir falar também, tem uma imagem aqui de um exame, tem aqui um exemplo bem interessante de um crime ocorrido aqui em Salvador, utilizando, por exemplo, um ácido sulfúrico concentrado. Um adolescente jogou ácido sulfúrico concentrado nas vestes de algumas pessoas, né? Esse é um tipo de material que chega para a gente. Outro tipo de material, adulterantes. Adulterantes, percussores, é isso que eu vou falar. E drogas, elas têm uma relação muito próxima. Essas e outras substâncias mais estão listadas na portaria Anvisa 344/98 da Anvisa. São substâncias que são drogas que são proscritas, e junto com essas drogas proscritas tem uma relação de substâncias que podem ser usadas para produzi-las. Então nós chamamos de percussores, essas drogas que vão fazer parte da cadeia de produção das drogas. E os adulterantes também são substâncias que são utilizadas para formular ou adulterar a droga em si, para você misturar com a droga. A droga já está pronta, aí você mistura ela com essas substâncias chamadas adulterantes. Isso no caso específico de drogas, né? Você pode ter adulterantes de combustível, você pode ter adulterantes de substâncias farmacêuticas, etc. e tal. Bom, esse aqui é um exemplo de
comprimidos de êxtase que nós recebemos lá, uma série de particularidades envolvidas nesse tipo de amostra. Eu preciso tratar essa amostra quando chega lá, a gente precisa fazer um tratamento preliminar. O princípio ativo, o analítico que eu lhe falei, ele está contido em um comprimido desse. Esse comprimido, para mim, é uma matriz. Essa matriz, eu tenho que tratar essa matriz, retirar os interferentes dessa matriz, né, para poder analisar o que me interessa, provar que existe ali um princípio ativo que muitas vezes está aqui em 5%, 10%, ou seja, a substância realmente proscrita, ela está aqui em quantidades pequenas, mínimas, às vezes. Então, eu preciso fazer um tratamento para constatar realmente que o princípio ativo proscrito está presente numa amostra dessa. E hoje nós vamos ver algumas técnicas para isso. Temos uma situação também peculiar de incêndio. O incêndio é uma causa que o perito de local deve determinar se é um incêndio acidental, se é um incêndio criminoso. Então, imagine você a complexidade da amostra que chega nas mãos do laboratório forense. Já começa com a própria complexidade do perito em determinar, em coletar a amostra. Aqui, o princípio básico, isso vocês vão ter numa academia de polícia, a formação para isso, vão ter peritos experientes que vão mostrar para vocês o caminho que eles percorrem, né, os procedimentos que devem ser seguidos para você poder alcançar o objetivo, que é coletar a amostra representativa, a amostra que realmente contenha aquilo que você está procurando. Ao vasculhar uma cena dessa, você não encontra vestígio de curto-circuito, por exemplo, você vai procurar uma outra fonte de ignição, que aí poderia ser um combustível ou aquilo que nós chamamos de acelerante. Acelerante é uma substância altamente inflamável, álcool combustível, gasolina, óleo diesel, querosene, né? São acelerantes. E aí ele procura como? Ele procura o foco do incêndio. Então, nesse caso aí, ele vai procurar o foco. Será que o foco não está aqui? Um ponto. Vai procurar o ponto central onde, a partir dali, o fogo se propagou. Se propagou a partir daqui para cá, de lá para cá, o vento estava em que direção? Né? Perguntas que você deve se fazer no local. Para depois, ele finalmente mandar para mim um estofado. Ele achou que foi talvez aí num colchão, num estofado que começou o incêndio. E aí manda para nosso laboratório um resíduo de incêndio. E aí, como é que eu faço para extrair desse minha matriz? Agora é uma matriz não biológica, né? Uma matriz não biológica. Como é que eu faço para identificar se houve ali uma substância inflamável, né? Para isso eu vou usar uma técnica chamada de headspace. Não se preocupe com esse nome que eu vou mostrar para vocês com mais detalhes como é que funciona essa técnica de headspace. Casos também de adulteração de bebidas, né? Também passa pelo nosso laboratório. Nós temos uma seção, está sendo coordenada pela perita Maiana, que vocês tiveram a oportunidade de conhecê-la. Foi a professora de farmácia. Ela está coordenando um projeto de implantação, melhor de implantação não, melhoria, né, de uma seção que nós temos lá que analisa somente bebidas e alimentos, né? Ela está desenvolvendo essa seção. Esse foi o caso daquela adolescente que parou na minha mão. Se você observar aqui, você tem as vestes, pessoas, existiam várias pessoas num bar, existia uma pessoa, várias pessoas, mas existia um rapaz que era namorado dela, que estava com a outra figura. A menina, por ciúme, foi até o local onde as pessoas estavam bebendo, num barzinho, um local aberto assim, e aspergiu uma solução que foi, né, foi constatado posteriormente que é ácido sulfúrico concentrado. Esse é um crime muito comum, chamado crime de vitriolagem. Vitriolagem porque o ácido sulfúrico era chamado de vitríolo antigamente. E esse crime é um crime muito hediondo, porque a pessoa, quando recebe ácido sulfúrico concentrado na pele, a pele fica deformada definitivamente. Tem casos assim horríveis no mundo árabe, né, de pessoas, os homens agredindo mulheres com solda cáustica ou com ácido sulfúrico, causando lesões assim muito graves, profundas. São marcas que ficam definitivamente. E tinham mais pessoas
Olha quantas pessoas, isso também faz parte do mesmo. Também, olha quantas pessoas foram atingidas. Olha os estragos que ela fez aqui nas roupas, aqui, tá vendo? O estrago que fez nas roupas. Ó, a calça aqui, ó. Como ficou danificada. Olha, essa camisa mesmo, como ficou bastante danificada. Então foram várias pessoas atingidas com essa solução aqui. Ó, o buraco que fez na camisa. Bom, isso aqui também é uma situação muito importante para a gente, né? A partir de tem uns 3 anos para cá que os criminosos estão utilizando muitos cartuchos de dinamite ou cartuchos de munição explosiva para cometimento de crime. Esse é material que é controlado pelo Exército, né? Mas a partir do momento que o material é desviado, contrabandeado, roubado, o Exército já não atua mais. Quem tem que atuar aí é a Polícia Civil. Então nós, no caso a Polícia Civil, conseguiu encontrar um depósito clandestino aqui de explosivos. Olha a quantidade que tinha nas mãos dos criminosos. A quantidade dá para... gente, isso aqui dá para derrubar metade do estado da Fonte Nova. É muito explosivo. Essa situação aí eu até enfrentei aqui na região aqui de Candeias, onde nós descobrimos um depósito clandestino de combustível, né? E todos esses galões aqui, a maioria deles, metade estavam vazios, metade estavam cheios de combustível. Então, o primeiro desafio aqui do perito é como fazer essa amostragem. Né? Uma coisa que nós vamos ver hoje, está no edital, e nós vamos ver como fazer uma amostragem. Quais são os critérios que o perito deve ter na hora de fazer a escolha da sua amostra, que seja representativa desse lote. Você não vai levar esse lote todo para o laboratório, vai? Não vai. Você pode ter aí gasolina, você pode ter aí óleo diesel, você pode ter aí álcool combustível, pode. Então você tem que estratificar isso. Você tem que separar. Isso tem que ser no local, né? Tem que ser no local, você tem que separar, estratificar, contabilizar. Eu separei primeiro o que estava vazio e o que estava cheio, né? Depois eu separei por tamanho, volume. Entendeu? Depois eu tentei classificar alguma coisa e peguei amostras representativas. A gente vai ver como é que faz isso. Aqui um caso aqui também de alimento que tem um corpo estranho. Nós identificamos aqui na manteiga uma perninha, né? Uma perninha de um inseto. Provavelmente uma barata. Se eu quiser identificar qual é a espécie, eu envio eu mesmo perito lá, eu posso pedir um exame complementar interno, né? Então tem um colega que trabalha com biologia, eu trabalho com entomologia, conhece muito mais insetos, aí eu peço que ele me dê uma resposta para complementar meu laudo. Esse laudo chegou para mim, mas como eu não sou conhecedor da área entomológica, eu peço para que ele me dê um apoio, né? Isso você faz muito na perícia. Muitas vezes a gente não tem o conhecimento necessário, isso pode acontecer muito com vocês, e aí você vai recorrer, por exemplo, eu sou químico, vai de repente aparecer uma perícia lá de engenharia, e aí existe essa ajuda mútua, certo? Uma coisa que vocês podem ter assim, um alívio, assim, essa tensão de saber, será que eu vou ter capaz de dar conta de determinadas perícias? Então existe sim uma ajuda mútua, isso é muito bom, porque a gente sabe que ninguém sabe tudo, e a gente sempre se ajuda um ou outro para facilitar o trabalho da gente. Perito do interior, o colega está perguntando se o perito do interior... Sim, o perito do interior manda as amostras para o laboratório também. Ele espera do laboratório, nós também servimos aos peritos do interior. Né? Nosso desafio sempre é logística, né? Porque é um estado muito grande, Bahia é um estado grande, a gente é o tamanho de um país, né? A Bahia é um país. Então existe sim um déficit de tempo aí, mas que melhorou muito nos últimos anos para cá. Aquela amostra anterior... A amostra anterior, ela não foi usada para crime, ela foi pode acontecer, de ser um crime, pode acontecer, mas provavelmente não foi. Foi uma demanda da delegacia do consumidor, que muitas vezes o consumidor encontra um corpo estranho, encontra alguma adulteração no alimento e manda para a gente. Daí a gente vai investigar, de repente foi utilizada para crime ou não. Né? É o delegado, de posse do nosso laudo, das conclusões do inquérito dele, ele pode chegar a uma conclusão, crime ou não, tal, né? Leite, por exemplo, está sendo muito adulterado lá no sul do país, né? Será que foi crime, não foi crime? Então, ele vai analisar, junto com todo o inquérito dele, ele vai
ter uma conclusão. Aqui é um exemplo típico de uma amostragem para a coleta de resíduos de disparo de arma de fogo. Certo? Nós vamos ver isso na última apresentação, onde nós falaremos sobre a microscopia eletrônica de varredura. Né? Para você ter ideia de como é muito diversificado a amostragem, os resíduos de disparo também podem ser coletados em vestes. Né? Essa imagem aí, você identifica ali 2 orifícios de entrada de arma de fogo que foram comprovadas com os exames de microscopia eletrônica de varredura. E existia, sim, de fato, ali resíduo de disparo de arma de fogo. E as amostras biológicas, gente, aí a gente vai chegar na questão que caiu, elas são usualmente utilizadas urina, sangue e ainda colocaria aqui conteúdo estomacal. Essas são as amostras mais comuns que são utilizadas, né, em laboratórios forenses. Exalado aqui é aquele exame de bafômetro. Olha lá, chegamos mais um colega. As amostras alternativas não são amostras que são utilizadas com frequência, mas aí o examinador foi usar justamente uma amostra aqui, né? Falar sobre o cabelo. Caiu no concurso o cabelo. Ele colocou uma questão sobre o cabelo. Humor vítreo. Sabe o que é humor vítreo? É um líquido que é retirado aqui do olho. Muitas vezes o corpo está carbonizado, mas o olho ainda não foi totalmente carbonizado. E aí você ainda consegue retirar dos olhos algum líquido para você fazer algum tipo de análise. Você não tem mais sangue, você não tem mais unha, não tem mais pele, não tem mais nada, mas ainda consegue encontrar um pouco os olhos ali preservados. E nesse exame nessas amostras que são amostras biológicas, de matrizes biológicas, realmente o mais comum é sangue e urina. A amostra de sangue é extremamente importante. Para vocês que vão trabalhar em local de crime, vão receber um treinamento aí do pessoal de crimes contra a vida, que vocês vão conseguir interpretar a dinâmica do fato ali, se baseando na forma como as manchas estão dispersas naquele ambiente. E no tamanho das manchas, você pode determinar até inferir que tipo de arma foi utilizada para cometer aquele crime, só analisando as manchas. Isso vocês vão ter treinamento para isso. Vocês vão ter também, por exemplo, naquele crime da menina Nardoni, nós temos um ex-diretor aqui que é um especialista nessa análise de mancha ele foi, inclusive, chamado para fazer parte da equipe da promotoria para identificar a dinâmica do que aconteceu. E as gotas de sangue da menina, ele constatou que era de uma altura de mais de 1,20 m, a formação das gotas. Não poderia ser da menina andando. Tinha que ser se a pessoa estivesse carregando a menina, né, até o quarto, até outro local, outro recinto, e aquelas gotas caindo no chão. Essas gotas foram reveladas com uma substância chamada luminol, né? E interessante isso aí. Mesmo depois que você pode limpar isso aqui, isso pode levar até anos depois, o luminol ainda consegue detectar a mancha de sangue. As amostras de urina são muito utilizadas para você detectar os metabólicos de drogas que foram utilizadas pela pessoa. Então, quando você tem um usuário, por exemplo, de maconha, esses metabólicos, eles podem estar presentes no corpo por algumas semanas, 4, 5, 6 semanas. Por quê? Porque esse metabólico, da cocaína, o THC, tetraidrocanabidiol e os seus metabólicos, ele é bastante lipossolúvel, ou seja, ele se adere à gordura corporal, por ele ter uma afinidade com a gordura. E, consequentemente, aquilo vai ficar impregnado na gordura e vai sendo liberado aos poucos. Então, o usuário de maconha, mesmo que tenha parado de usar maconha, os metabólicos ainda podem ser detectados com 4, 5, 6 semanas depois.
na urina, por exemplo. Diferentemente da cocaína, que por não ter essa afinidade com a gordura corporal, a cocaína, no máximo, em 24 horas. Depois de 24 horas já fica mais difícil detectar cocaína nos metabólicos, né? A urina, no sangue. Então, como é que é feita aqui uma extração? Aqui já tem uma situação aqui onde você pode encontrar numa questão. Como é feita essa extração? Extração é um processo de preparação dessa amostra. Então, você tem a perito, você tem a amostra, você vai na amostra, você vai coletar isso no local. No caso, a urina aqui, quem vai mandar isso aqui é o médico legista, né? Então, o médico legista vai mandar a urina. Ou se você tem um suspeito que foi enviado para o laboratório para fazer um exame de alcoolemia, né? No sangue. E como aqui se trata de urina, pode ser retirada a urina do cadáver, certo? Com seringa. Você pode coletar a urina do cadáver com seringa. E aí você, por exemplo, vai analisar os metabólicos da maconha, né? Então, o que você tem aqui? Isso aqui que você tem, essas bolinhas aqui que representam os metabólicos da maconha, o THC, não é a maconha em si, é o metabólico da maconha, certo? Ela é chamada de analito. Isso aqui que eu chamo de analito, certo? Toda a urina aqui eu chamo de matriz. É isso que eu chamo de matriz. Certo? Isso aqui, o metabólico. Vou botar uns asteriscos aqui, um metabólico, eu chamo de analito. Vocês viram isso com a professora Maiana? Metabólico das drogas. Então, um dos processos muito utilizados no laboratório forense é você fazer a extração líquido-líquido, né? É uma extração de solução fracionada. Você vai colocar, por exemplo, um solvente orgânico. Se você vai tentar retirar o metabólico da cocaína, ou da maconha, perdão, você vai usar um solvente orgânico apolar. Muito utilizado é hexano. Hidrocarboneto, né? Só carbono e hidrogênio. Não tem polaridade, não tem ponte de hidrogênio, não tem nada. Mas comumente utilizado é o hexano. Mas você pode usar. O importante é você entender o princípio da extração. No caso, como você. Lembre desse princípio. Ó, o princípio é o seguinte, da química. Princípio universal. Semelhante dissolve semelhante. Lembra disso? Sair do ensino médio, o pessoal fala semelhante, dissolve semelhante. O que isso quer dizer? Se você quer extrair um composto, um analito que seja apolar, e você sabe que o metabólico da maconha é apolar, tanto é que ele é lipossolúvel, ele se liga na gordura, porque a gordura tem uma cadeia apolar muito grande, você vai utilizar um solvente apolar. Um solvente que vai ter afinidade com o seu semelhante, dissolve semelhante. Então, o seu solvente apolar vai extrair, aí a gente chama de extração, vai extrair esse analito da urina, dessa matriz aqui complexa, que é a urina, para a fase apolar, hexano. Aqui você tem o hexano, que é apolar. Lembra do hexano? O hexano é 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma cadeia, é um hidrocarboneto com 6 átomos de carbono, cadeia linear, né? Coloquei ali no zigue-zague por conta das... Né? Pode ser representado assim também. Para cocaína, a gente usa um solvente polar, metanol, é uma mistura com... metanol com mais uma outra substância lá, com um outro solvente. Cai mais em concurso nacional. Em concursos nacionais de perito criminal federal. Aí que você está perguntando, a colega está perguntando sobre reações que você pode... Acredito que seja isso, Débora, que você está perguntando que as reações de derivatização. E você promove reações para você revelar determinada substância que muitas vezes esses analitos não são de fácil detecção. Né? Aí se utiliza um recurso que é você reagir com uma outra substância para você ter um produto, o produto da reação dessa substância com o seu analito vai gerar um produto que seja de fácil detecção. A ideia básica é essa, mas já é até uma técnica um pouco mais avançada, chamada de derivatização. Vou só comentar realmente por cima, não vamos entrar em detalhes nela. Essa outra imagem aqui, que também pode ser revelada num local, e aqui a princípio me parece ser um foco de luz. Hoje você tem o recurso de usar luz forense no local, você tem uma maleta que foi desenvolvida pela Secretaria Nacional de Segurança, a Senasp, e foi distribuída para todos os estados, uma maleta
para local de crime. Nessa maleta existem luzes que no ambiente mais escuro, uma luz ultravioleta, né, por exemplo, você pode utilizar para revelar a presença de vestígios latentes. Vestígios latentes são aqueles que nós chamamos que está ali, mas você não enxerga a olho nu. Mas com a utilização de uma luz forense, você tem vários materiais biológicos que são fluorescentes. Sêmen, por exemplo, saliva. Então, essa propriedade da fluorescência você vai utilizar a seu favor para encontrar determinada vestígio, não é? Para que você possa mandar para o laboratório para investigar. No caso aqui, você pode até mandar, se fosse sêmen, né? Você pode fazer tipagem, você pode fazer exames para você identificar até mesmo o DNA no suspeito aqui. Essa imagem aqui, eu agradeço muito ao Dr. Maltos e comento sempre nisso quando dou aulas e coloco a imagem do site dele ali, sempre vem aqui, ó, maltos.com.br, que é um médico legista lá de Brasília, tem excelente trabalho, tem um site fabuloso sobre medicina legal, com imagens muito de casos reais. Então, quem quiser conhecer um pouco mais de medicina legal, pode procurar lá maltos.com.br. E o conteúdo estomacal que eu estou me referindo aqui, né? Que também é enviado para o laboratório de toxicologia, para fazer pesquisa. Então, repare como a matriz é complexa, é muito complexo isso. Então, no laboratório de toxicologia, basicamente isso ele recebe, o colega, e recebe do interior também, porque tem médicos legistas no interior também. Isso tem que ser preservado, refrigerado e tal. Depois, ao chegar no laboratório, ele tem que fazer uma triagem para saber o que tem ali, que tipo de... se tem algum veneno, se tem alguma droga, né? Então, a gente recebe uma caixa preta. A gente recebe uma caixa preta, a gente não sabe absolutamente nada sobre aquele material que nós estamos investigando. Às vezes a caixa é muito preta mesmo, porque poderia até vir com histórico, mas às vezes falta o histórico, né? Então a presença do histórico é muito importante para a gente, facilitar a nossa análise. E a questão que caiu, eu quero que vocês leiam aí, tentem responder essa questão, certo? Eu acho que já tem um gabarito aí, não tem, Débora, o gabarito da questão? Eu acho que já tem um gabarito. Mas tente interpretar ela sem um gabarito, né? Então, ele já fala aqui, a amostra e a técnica. Ele está pedindo para você dizer qual é a amostra e qual a técnica mais adequada para você determinar a presença de metais. Olha aqui já foi muito importante essa informação, metais pesados. Com essa informação, metais pesados é o que, pessoal? O analito, né? Aquilo que você está procurando. Com essa informação, você já define aqui qual a técnica que você quer, tá? Então, bastava você saber a técnica que você já eliminaria aqui, você já acertaria a questão. Não existe mais nenhuma outra técnica possível de você analisar metais que não seja por absorção atômica. Então, você não precisava nem saber se era cabelo, se era sangue, se era urina, você não precisa nem saber isso. Se você soubesse que metais, você vai... A única forma de você analisar metais, uma das únicas formas de você analisar metais é através da absorção atômica, você já acertaria a questão. Eu lhe pergunto, você vai saber o que é absorção atômica? Vai, porque não está nessa aula aqui. Você vai saber o que é cromatografia líquida de alta eficiência? Vai, porque não faz parte dessa aula aqui. Aqui eu vou só dar para vocês algumas noções. Você poderia também lembrar, poxa, ele falou aqui que ele tem um caso de suspeita de envenenamento sistemático. Envenenamento sistemático. O que é envenenamento sistemático? Ao longo de alguns meses. Então você tem que imaginar que aquela matriz, ela vai acumular, né? Vai acumular aquela substância que está pesquisando. No caso, metais. Entendeu? Isso é uma informação também que você poderia usar para resolver essa questão. Então, não foi uma questão difícil, porque eu tenho certeza que essa questão vocês acertariam, que até o final do curso você saberá o que é absorção atômica, saberá o que é cromatografia líquida de alta eficiência, terá uma noção básica o suficiente para responder essa questão. Polarimetria é uma técnica, lembra que a gente falou de isomeria ótica? Lembra que a gente falou de levógeno de estrógeno? O isômero óptico é aquele isômero que desvia o plano da luz polarizada. Quem mede isso? Polarímetro.
É uma técnica para medir o quanto a substância desvia o plano da luz polarizada, para a direita, para a esquerda, em que ângulo, é isso. Estou passando aqui algumas informações sobre o cabelo, mas é mais informativo. O que tinha que você concluir, já concluiu na questão, só para reforçar o conceito de cabelo. É uma matriz convencional ou alternativa para laboratório forense? Cabelo. A pergunta que eu estou fazendo, cabelo é uma matriz que é comum em laboratório forense ou é uma matriz que é eventualmente utilizada? É eventualmente utilizada. Comum, que é sangue, urina, conteúdo estomacal, certo? Eventualmente, cabelo, a gente nunca sabe a disponibilidade, né, do que aconteceu. Aqui, por exemplo, eu utilizei, essa aqui foi uma perícia minha, chegou na minha mão, né? E suspeita, se você observar, você tem aqui uma mecha. Você observar, você tem uma mecha que tem 2 tonalidades ali, não tem? Para observar com uma mais clara, mais escura. A pessoa morreu por uma intoxicação aguda por utilização de formol. Né? Esse caso está aí na mídia. Formol para alisar cabelo, alisamento, né? De cabelo. Isso foi no interior, gente. Foi no interior. Muitas vezes no interior você não tem assim, os mesmos recursos que tem no salão, numa capital. Ainda utiliza esses formol, que é uma substância já proscrita para uso de alisamento de cabelo, mas a mulher morreu. Ela morreu. Como foi feito isso? Se foi feito dentro de casa, se foi um amador que foi lá ajudar ela a fazer, ou se foi num salão, ninguém sabe, só a investigação. Não cabe a mim ficar analisando, investigando isso, eu não sou investigador. Cabe a mim determinar se ali tem resíduo de formol ou se tem alguma outra substância que possa ser utilizada para cometer algum tipo de crime. Estamos falando de uma contaminação ali sistemática, né? Naquela questão, o colega está perguntando sobre a questão anterior, sobre o cabelo. O cabelo é uma matriz que pode se acumular, né? Se tem outras partes do corpo que podem se acumular metais, existem sim. Existem outras partes do corpo, sim, que podem acumular metais. Mas o que você acertaria mesmo era a técnica ali, a absorção atômica, ali que seria o... Eu acertei mais pela absorção atômica do que pela matriz. Aqui eu tenho... Aqui eu vou mostrar para vocês, rapidinho, só para vocês entenderem como é que funciona aquela técnica de cromatografia líquida de alta eficiência, certo? A colega quer fazer uma pergunta, não sei se tem a ver com isso, por isso que eu apresentei. Ele está perguntando em relação ao tempo das amostras que foram apresentadas na questão anterior, sangue, urina, cabelo. Qual seria a matriz mais recomendável para você fazer o exame de uma intoxicação sistemática? Cabelo, sem dúvida. Cabelo, sem dúvida, porque ali você tem uma matriz acumulativa. Essa é a ideia da acumulação. E o cabelo poder acumular, porque ele vai crescendo, vai acumulando, né? O sangue ele tem uma renovação, a urina tem renovação, você tem líquidos, né? O sangue tem algumas renovações. Deve ter acumulação, deve encontrar traços. Mas o cabelo é indicado para você até dizer há quanto tempo está aquilo ali. Então a ideia de tempo que a pessoa está sendo submetida àquela contaminação. Então, a cromatografia líquida, gente, que nós vamos estudar no módulo mais à frente, por que ela não seria a técnica recomendada? Pense assim, quando eu falar de cromatografia, você vai pensar assim, estou querendo detectar substância basicamente orgânica, certo? Pode detectar substância inorgânica? Pode sim. Mas a maioria da aplicação para cromatografia é você identificar substâncias orgânicas. Substâncias orgânicas, elas têm assim uma gama imensa, de substâncias orgânicas. Basicamente, nós utilizamos 2 tipos de cromatografia, a gasosa e a líquida, basicamente. A líquida, pense assim, se a substância que eu quero identificar não for facilmente volatilizada, for uma substância mais pesada, uma molécula maior, uma vitamina, que é uma molécula grande, né? Moléculas orgânicas de peso molecular maior, e que não são facilmente volatilizadas, como, por exemplo, hidrocarboneto, como gasolina, como etanol,
como substâncias que são mais facilmente volatilizadas, porque se ela for facilmente volatilizada, eu vou usar a técnica cromatografia gasosa. Se ela não for facilmente volatilizada, eu vou usar a técnica cromatografia líquida. Então, basicamente, pense assim, certo? A gente vai ver isso num modo específico. Só o conceito básico. Vai falar mais sobre isso. Então, por isso que você não usaria essa técnica para analisar metal, certo? Para usar metal pesado, né? Porque ela é mais aplicada para substâncias orgânicas, né? Substâncias orgânicas. No caso da líquida, que não são facilmente volatilizadas. A Débora está pedindo uma pergunta que faz parte justamente da aula de hoje, né? Que é o tratamento dessa amostra, né? Que a gente vai mostrar justamente como é que ela faz. Se ela utiliza a matriz diretamente no equipamento ou faz um tratamento antes. Sem dúvida, tratamento antes. Nunca praticamente se utiliza a matriz diretamente no equipamento. Pelo menos, se você vai ver o exame de alcoolemia, que você usa a matriz, você usa o sangue, mas você vai usar o sangue num frasquinho, aquele headspace, você vai ver como é que é. Não é injetado o sangue direto no equipamento, mas é feito um processo para volatilizar o etanol e dali extrair o etanol e injetar no equipamento. Mas a matriz em si você nunca injeta, você faz sempre um tratamento, mas para você purificar essa amostra, para você extrair o analito, como aquele que eu mostrei da urina lá, que você faz o uso do hexano na urina para extrair o metabólico da maconha. Essa aí seria a técnica da absorção atômica. Embora exista assim no nosso laboratório, mas é pouco usada hoje, devido às outras técnicas que nós temos de maior praticidade. Uma técnica extremamente sensível, ela consegue detectar quantidades em partes por bilhão, né? Mas dá muito trabalho manipular ela, dá muito trabalho. Mas é átomo aqui. Você vai identificar átomo, não é composto orgânico. A Débora está perguntando que tipo de absorção atômica seria por atomização de chama, né? Você tem aqui até ali uma chama, essa chama que vai promover a atomização. Sua matriz vai ser aspergida, mas antes dessa matriz, seu analito, né? Sua amostra vai ser aspergida aqui, ó, sua amostra aqui, ó. Já tem até uma seta vermelha. Vai ser aspergida ali dentro. Mas tem todo um tratamento. Para ela chegar aqui, já tem todo um tratamento, né? E aqui acontece uma série de fenômenos de atomização, que a gente vai explicar alguns para vocês, de forma que quando a radiação incide na sua amostra, você já está ali incidindo em átomos, né? É uma técnica bem interessante, muito bonita assim, em termos de tecnologia, mas nós vamos ver, né? Isso como funciona.